mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Falar em mim. Espírito Santo, orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma.
e é presidida pelo bispo. Celebramos a presença do Espírito Santo na vida da comunidade e de cada um de nós. É o mesmo Espírito que desceu a primeira vez sobre os apóstolos e que hoje desce com sua força vivificadora em cada crismando. A crisma é sacramento de adultos, de pessoas responsáveis que querem renovar sua fé em Cristo, participar da vida da comunidade e realizar serviços em favor dos irmãos, em vista da construção do reino de Deus. O bispo, pastor visível de nossa igreja, transmitirá aos crismandos o Espírito Santo com a imposição das mãos e a unção com óleo de oliveira.
paixões e seus maus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito corretamente. Palavra do Senhor. Nós ouvimos a leitura do profeta Isaías, nos apresentando os dons do Espírito Santo. Todos nós precisamos, caros adolescentes, padrinhos e pais, povo cristão, neste momento, esses dons, sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência e temor. Sabedoria para não ensinar as coisas erradas. Saber discernir também, discernimento entre o bem e o mal, que é certo e que é errado. Conselho para nos aconselhar antes de querer aconselhar as pessoas. Ver o nosso defeito e corrigimos. Fortaleza, que é aquilo que os mártires tiveram para enfrentar o martírio e não negar a fé, para que vocês também não neguem a fé que receberam o dia do batismo, quando ainda crianças, não tinham conhecimento, mas a igreja os acolheu na fé dos pais de vocês, ou dos nossos pais e dos nossos padrinhos. Mas no dia a dia, todos nós enfrentamos desafios. E se não tivermos o dom da fortaleza, nós praticamos e negamos a fé. Vou pedir muito ao Espírito Santo esses dons. Você vai ser enriquecido daqui a pouco, quando, pelas mãos do bispo, receberão na fronte o óleo do crisma, que a igreja usa para manifestar esse sinal, essa força. Fortaleza que os mártires tiveram, entre eles o padroeiro da nossa paróquia, Sebastião. Se não fosse pelo dom da fortaleza, ele teria vacilado diante da perseguição do imperador, dos soldados que amarraram naquele topo de árvore. Foi o dom da fortaleza que teve força e coragem. Assim são vários mártires na igreja, e mesmo aqueles santos que não foram mártires tiveram o dom da fortaleza para não vacilar. Vocês hoje também precisam, nós precisamos. O senhor bispo precisa, nós padres precisamos. Porque são várias as formas que vêm para provar a nossa fé e a nossa fraqueza. Se não tiver o dom da fortaleza, a gente se deixa levar por aquilo que perverso e de mal está aí presente na nossa sociedade.
dom da ciência, que é saber a ciência de Deus, para a gente valorizar a ciência humana sem passar na frente da ciência divina, as coisas de Deus. Temor não é ter medo. Se o filho tem medo do pai, ele não ama. O dom do temor é amar. O dom do amor, a gente amar a Deus, amar o seu pai, amar a sua mãe, amar os seus irmãos de sangue e de fé, amar seus padrinhos, amar a igreja. Sem o dom do temor, nós não aprendemos a amar. Temor, ou no temor do Senhor, como diz o profeta, encontra-se o prazer. Diz o quê? De amar a igreja, de amar a Deus. Na segunda leitura, o apóstolo São Paulo nos coloca aí essa carta aos Gálatas, que nós também precisamos dos frutos do Espírito Santo e precisamos pedir sempre esses frutos. E um deles também muito necessário, né, para a gente ter o controle da gente mesmo e desse fruto, o controle de si mesmo, mansidão, continência, né, para a gente levar uma vida pura, uma vida casta. Hoje nós vemos muitas propostas que para vocês adolescentes, e eu com muitos eu falei, como me perguntaram, para pedir esse dom, para resistir à força do mal, ou os frutos, como se disse, né, agora, para a gente fugir disso aí, levar essa vida pura. E a gente então poder servir a Deus, fugir das paixões, dos maus desejos, maus pensamentos. E o Evangelho, Jesus está na Galileia, Nazaré, vai à sinagoga ao sábado, e eles mandam ele ler, e ele lê o profeta Isaías, e mostra para nós também o sentido da unção. Jesus achou passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então o Espírito do Senhor está sobre vocês também. E mais claramente, a partir desse momento em que o Senhor diz: impor as mãos sobre a cabeça de vocês, e depois, na hora da unção, ele vai dizer: por esse sinal recebe o dom de Deus. Você não está preparado agora para o apostolado. Vocês ouviram Noemi falar? Ele foi crismado com 3 anos de idade. Eu também, mais ou menos nessa faixa. Por que a igreja resolveu passar por essa idade? Para vocês saberem que quando criança nós não sabemos de nada. E muitas das vezes abandonaram a igreja porque chegam com alguém que fala com você não sabe que você foi batizado. Você não sabe, mas agora você sabe que você foi crismado. Que o Espírito Santo está em você. Que o seu corpo é templo do Espírito Santo. É morada de Jesus Cristo. Por isso, com esse dom, nós vamos ter mais força para fugir do pecado, porque por esse dom nós fomos consagrados para Deus. E enviou para proclamar a libertação aos cativos, dar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos do pecado, né? Pessoas que andam carregadas de pecado, que precisam de quem tem coragem de animá-los, mas libertar aqueles que vivem oprimidos também na sociedade. A gente não ter medo de dizer a verdade. A verdade sobre quem? Sobre Jesus Cristo, sobre a igreja. E por fim, proclamar o ano da graça do Senhor. O que é isso? Proclamar o ano da graça. Era o jubileu, que celebrava de 25 anos, 50 anos, como nós
passado, né? Nós vamos chamar a celebrar o ano da graça do Senhor. E celebrar isso todo dia, relembrar, todo dia é dia de graça, é dia de ação de graça. E que todos possam entender como entenderam as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, como o próprio Evangelho colocou para nós. E esse Espírito Santo, que vem na forma deste óleo, dessa unção, os encoraje a cada dia, para não terem medo de anunciar a boa nova sobre Jesus Cristo. Toda a comunidade é responsável por esses irmãos e irmãs que hoje vão receber o sacramento da Crisma. Como a comunidade não pode toda inteira acompanhar de perto cada um dos crismandos, ela confia esta missão aos padrinhos. Recebendo esses crismandos como afilhados, deveis ajudá-los para que assumam as responsabilidades de cristãos adultos na fé. Deste modo, sereis colaboradores destes novos apóstolos. Renovação das promessas do batismo. A Crisma nos dá força para que no decorrer da vida possamos ser confirmados na dignidade e missão de batizados. Por isso, neste momento, os crismandos renovam as promessas do batismo. Queridos crismandos, no batismo, foram os pais e os padrinhos de vocês que, em seu lugar, prometeram renunciar a tudo aquilo que impede o seguimento de Cristo. Hoje, são vocês mesmos que prometem romper com a maldade e seguir a Cristo no caminho do bem. Deste modo, vocês se declaram maduros e adultos na fé. Renunciam ao demônio e a todas as suas obras e seduções. Renunciam a tudo que desune e leva a oprimir os irmãos e irmãs. Vocês acreditam em Deus Pai, que fez tudo o que existe, que nos ama e deseja a felicidade de todos os seus filhos e filhas. Vocês acreditam em Jesus Cristo, Deus Filho que se fez homem como nós, nasceu da Virgem Maria, sofreu e morreu para nos salvar, foi sepultado
Espírito Santo, vinde orar em mim. Fizeste renascer esses vossos servos e servas, libertando-nos do pecado. Enviai-nos o Espírito Santo Paráclito. Dai-nos, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de ciência e de piedade, e enchei-nos do espírito do vosso temor.